meus amigos, sou eu novamente, o professor Valdemir Santiago, com mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar sobre Reforma e Contra-Reforma. O que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento reformista do século XVI, liderado por um monge católico de nome Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele fez a Reforma Protestante em 1517, né? O Martinho Lutero, ele fez a Reforma Protestante porque ele viu muitas coisas que estavam erradas no seio da igreja e ele queria mudar, ele queria fazer uma reforma dentro da igreja. A meta dele não era dividir a igreja. E o que ele viu de errado? O problema que estava acontecendo de errado é que ele viu que tinha muita prática de indulgência. O que é a indulgência? É a prática de você pagar para ser perdoado os seus pecados, ou seja, você comprar a salvação. E o Martinho Lutero falou que isso aí estava errado. Outra prática que tinha dentro da igreja também era a venda de relíquias. O que é relíquias? Era a venda de objetos sagrados. Por exemplo, a pessoa pegava lá um pedaço de madeira e falava que era a cruz, que Jesus tinha carregado ela. Então esse pedaço de madeira eles vendiam por um preço absurdo, né? Outra coisa, pegava, por exemplo, lá um pedaço de um manto e vendia para as pessoas como se fosse um objeto sagrado, dizendo que era o manto onde Jesus foi envolto quando ele foi crucificado. Isso não é verdade. O Martinho Lutero estava contra essas práticas, só que o Papa não aceitou. Então o que o Martinho Lutero fez? Ele escreveu suas 95 teses e colocou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, porque Martinho Lutero era um alemão, né? Muito embora a Alemanha não tivesse esse nome ainda, era Império Germânico, né? Império Sacro Germânico. O nome Alemanha vem bem depois. Então Martinho Lutero escreveu essas 95 teses, colocou lá protestando e ele foi excomungado. O Papa excomungou ele. O que a igreja se preocupava agora? A igreja se preocupava porque a mensagem do Martinho Lutero ia chegar muito rápido em outros países. Por quê? Porque em 1430, um outro alemão chamado Johann Gutenberg já havia inventado a imprensa. Então agora os livros eram imprimidos, eram mais rápidos. Então a igreja também teria que agir rápido. E o que a igreja fez? Ela fez o movimento da Contra-Reforma. O que é Contra-Reforma? O próprio nome já está dizendo contra, né? Então a igreja, através de um militar espanhol que foi o Inácio de Loyola, ele era um teólogo, havia estudado teologia na Universidade de Paris, na França, e a igreja pegou o Inácio de Loyola e ele fundou a Companhia de Jesus, que ficou conhecida como a Ordem dos Jesuítas. E essa Ordem dos Jesuítas, eles iriam para outros países para difundir a doutrina católica, ou seja, catequizar índios, escravos, todas as pessoas que eles encontrassem. O Papa também, ele convocou o Concílio de Trento em 1545. O Concílio de Trento, ele foi convocado para reafirmar as doutrinas que o Martinho Lutero tinha protestado contra a igreja. Uma delas era que eles reafirmou nesse concílio, o poder do Papa. O Martinho Lutero dizia que o Papa não tinha poder. Então o concílio falou, não, ele tem sim, então reafirmou. Criou também seminários para formar os sacerdotes deles, né, que eram jesuítas e tal. E também reedificou, aliás, ele reeditou o Index. O Index era uma lista de livros proibidos que a igreja proibia que os católicos lessem. Esses livros eram uma média assim, de mais ou menos uns 400 livros. Qualquer um que fosse pego lendo esses livros, a igreja levaria ele ao Tribunal da Inquisição, né? E também reafirmou também o Tribunal da Inquisição, o Santo Ofício. Então esses livros eram proibidos, ninguém poderia ler eles. Esses eram livros dos reformadores, Martinho Lutero, o João Calvino, o John Hus e muitos outros, Galileu Galilei, porque o Galileu defendia como se diz assim, a teoria do heliocentrismo, que era do Nicolau Copérnico, que diz que o Sol era o ponto fixo e quem girava era a Terra. O Copérnico e o Galileu, eles estavam certos. A igreja defendia o geocentrismo. Geo quer dizer terra em grego. Centrismo, centro. Então eles diziam que a igreja dizia que a Terra era fixa e que o Sol era que girava. Era o contrário. Então Galileu Galilei foi levado lá no Tribunal da Inquisição e ele teve que se retratar, voltar atrás para não ser queimado. Ele quase foi queimado pela Inquisição.
Outra coisa que o Martinho Lutero também protestava dentro da igreja era sobre a simonia, a prática da simonia. O que é isso? Simonia era a compra de cargos eclesiásticos. Por exemplo, um padre ele queria ser um bispo, mas ele não conseguia. Então o que ele fazia? Ele comprava esse título. Muitos papas foram eleitos porque compraram o título de papa, né? Então esse foi o movimento da reforma contra a reforma. E depois existiu muitos reformadores. Um famoso aí também foi o João Calvino, que era um francês, né? Foi perseguido na França, depois ele foi para a Suíça, e de lá ele fundou a igreja presbiteriana, né? Então esses reformistas eles escreviam os seus livros e a igreja proibia, né, que essas pessoas tivessem contato com esses livros para não, vamos dizer assim, não ter contato com a doutrina da reforma. Então, a Contra-Reforma ela teve um êxito muito grande. Os jesuítas, como eu disse, esteve aqui no Brasil, mas depois eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, porque os jesuítas eram contra a escravidão e Portugal era a favor. Então, como ele era o primeiro-ministro de Portugal, ele expulsou os jesuítas daqui e se apoderaram de tudo aquilo, daquelas riquezas que eles tinham. Então, aqui foi um pequeno resumo aqui sobre reforma e contra-reforma. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like e se inscreva no meu canal, que muito em breve mais um vídeo muito espetacular.